Do Sr. Ministro do Ambiente. Sr. Ministro do Ambiente, o caos instalou-se nos transportes públicos de Lisboa. Os níveis de serviço nas empresas públicas de transportes de Lisboa degradam-se sem paralelo. Sr. Ministro, esta acusação parte deste grupo parlamentar, mas é simultaneamente efetuada pelos vossos companheiros de viagem, o PCP. E vejamos o que é que o PCP disse neste Parlamento ao requerimento que apresentou para requerer a sua presença. Falta de maquinistas e material circulante leva à supressão diária de carreiras. Falta de motoristas na Carris levam a centenas de serviços por realizar. Falta de tripulações impõem cortes de carreiras fluviais na Transtejo e Soflusa, inclusive supressão de barcos em horas de ponta. Falta de investimento na modernização da bilhética leva à ausência de bilhetes nas máquinas automáticas. Estações e interfaces ao abandono, por falta de trabalhadores, geram insegurança e a degradação dos espaços. 18 comboios do metro, vários navios da Transtejo e Soflusa, parados, são canibalizados para fornecerem peças aos restantes que circulam, enquanto não há dinheiro para a aquisição de peças. Adiamento da resolução de problemas de materiais e equipamentos no metro e a falta de pessoal na manutenção da via está a levar à degradação da infraestrutura, com impacto no material circulante, nos utentes, na qualidade do serviço, bem como na acessibilidade às estações, elevadores, escadas, tapetes rolantes. Senhor Ministro, não fica preocupado com este cenário que o PCP tão bem descreve, mas que estranhamente não ocorrem greves por falta de condições à semelhança do que aconteceu em governos anteriores? Pois tome nota, Sr. Ministro, este silêncio é sinal de que as coisas não estão bem. Sindicatos silenciados e sossegados é porque estão a atingir os seus objetivos. E estes, numa empresa pública de transportes, dependente do Orçamento de Estado, são, sem sombra de dúvida, contraditórios com o interesse público dos utentes e de todos os contribuintes. Os sinais são evidentes. A comunicação social também tem vindo a tornar pública e notória esta situação calamitosa. E cito, o fornecimento dos cartões Lisboa Viva e Viva Viagem esgotaram-se. Ao que se sabe, vão sendo distribuídos de forma racionada. As estações não estão sujeitas a um plano de higienização adequado. O número de carruagens por composição diminuiu. O espaçamento entre cada composição é maior e tornou-se corrente os avisos na estação que o tempo de espera pode ser superior ao normal. Os utentes são obrigados a esperar mais tempo em plataformas apinhadas de gente e depois viajam de forma, entre aspas, sardinha enlatada. Parece não haver lugar a grandes dúvidas. O serviço tem vindo a deteriorar-se e isso acentuou-se nos últimos meses, nos meses mais recentes. A própria administração do metro e da Carris e da Transtejo e Soflusa, as administrações reconhecem. O Sr. Ministro aqui hoje reconheceu que houve uma redução de trabalhadores nos últimos anos, naturalmente contratualizada, naturalmente para situações de reforma, mas estranhamente os maiores problemas têm surgido nos últimos meses. E nesses meses não ocorreu qualquer redução do número de funcionários. Ou será que ocorreu? E eu pergunto então, o que é que está a ocorrer? Ocorreram saídas de funcionários? O que se passa, Sr. Ministro? Os utentes exigem respostas. Naturalmente tem que estar escrito. Será, Sr. Ministro, que os gastos com pessoal no metro não foram para além do previsto? O dinheiro que devia estar a ser utilizado em manutenção e na excelência da qualidade dos serviços não está a ser gasto nos pagamentos que mantém os sindicatos calados e a empresa sem greves? Não será com certeza necessária uma investigação aprofundada e especializada às contas do metro para percebermos a origem do problema? Bastará revisitarmos o acordo da Geringonça que implicou uma devolução mais rápida dos cortes salariais para, de forma natural, percebermos a origem de todos os problemas. E também o que aconteceu nestas empresas públicas. De resto, o metro é só um pequeno exemplo do que se passa no Estado Central. O dinheiro que vai havendo, e é menos do que o previsto, pois a receita fiscal está a descer, está abaixo do previsto, vai em grande medida para as reposições salariais. Simultaneamente, isto obriga a cortes,
como nunca antes visto, de investimento público, que se encontra abaixo dos valores do tempo da Troika. E sobre isto o PCP não diz nada. No metro de Lisboa, o dinheiro que há serve ainda para repor os antigos privilégios dos seus trabalhadores, não para reparar carruagens que se avariam ou para evitar a degradação da qualidade de serviço. Eu sei que os senhores irão dizer que a raiz do problema esteve no anterior governo, já o disseram aqui hoje, acusação feita pelo Sr. Ministro, mas aí, Sr. Ministro, eu contraponho com os dados que este grupo parlamentar gostaria que o Sr. Ministro do Ambiente esclarecesse. É ou não verdade que em 2015 estas empresas aumentaram, e o senhor diz que houve um aumento da oferta este ano, é ou não verdade que estas empresas em 2015 aumentaram em 2% o número de passageiros transportados e reduziram em 7% os seus gastos operacionais? Eu imagino o que é que teriam sido estas metas alcançadas se não tivesse havido greves de 2 em 2 dias. Mas, estranhamente, nesses anos, a CGTP sempre lutou contra todas as medidas que foram permitindo aliviar a fatura que os contribuintes tinham de pagar e invocaram permanentemente o interesse dos utentes e o serviço público prestado pela companhia. Agora que o serviço público se degrada a olhos vistos e o PCP não grita, marca reuniões e audições na Assembleia da República, a CGTP está sossegada e fica claro que a única coisa que aquela central sindical defende são os privilégios de uma corporação que tomou como refém os principais serviços públicos de transportes da capital. Uma empresa em que, por via de normas de segurança, meras normas de segurança, permite que os sindicatos a bloqueiem, mesmo que só 10% dos trabalhadores adiram a uma greve, é algo que sucedeu de forma quase recorrente no mandato de anteriores governos. E durante os primeiros 30 meses dessa governação, só para vos dar um dado estatístico, ocorreram greves no setor do transporte em cada 2 dias, sendo que no metro de Lisboa eram ainda mais frequentes. É verdade também que convosco no governo as coisas naturalmente mudaram, não a favor dos utentes, apesar de as greves terem deixado de fazer parte do seu dia-a-dia. Aos utentes dos transportes públicos é hoje oferecido um serviço mais deficiente e não é só nos dias de greve, é todos os dias. Senhor Ministro, continuamos sem compreender esta lógica de reversões. Nos acordos que o Governo anterior tinha alcançado com empresas privadas no setor dos transportes, primeiro, as avarias nas escadas rolantes e a compra de peças subcelentes, a realização programada de investimento na renovação das frotas não teriam de ser pagas pelo Orçamento de Estado. Iria apenas ao bolso dos privados, em vez de ir ao bolso dos contribuintes. Por outro lado, segundo a informação do Tribunal de Contas, as poupanças com as subconcessões de transportes foram quantificadas em 400 milhões para os próximos 10 anos. Depois, os poderosos sindicatos, que por via da geringonça e do apoio do PCP ao Governo, têm estas empresas como reféns, teriam de mudar naturalmente a sua estratégia, pois os trabalhadores compreenderiam que a evolução na sua carreira, no seu salário, dependeria da capacidade da empresa em que trabalham e não da originalidade sindical de extorquir subsídios aos contribuintes portugueses. Em suma, teríamos provavelmente melhor serviço e menos greves. Em vez disso, tivemos reversões que, como está à vista de todos, prejudicou o serviço público e só beneficiou uma corporação. É por tudo isto que lhe descrevi que não compreendemos este requerimento do PCP. Não compreendo o silêncio do Bloco de Esquerda, não compreendo o silêncio do Partido Socialista e até da Câmara de Lisboa sobre o que se passa nos transportes na capital. E ainda menos compreendo qual é o plano do Governo para assegurar a viabilidade financeira e a sustentabilidade financeira destas empresas, já que o seu Governo, ao pôr irresponsavelmente em causa as soluções encontradas pelo anterior Governo, lançou de novo a incerteza quanto ao futuro do setor dos transportes, sendo já visíveis os resultados negativos desta atuação. Tenho dito, Sra. Presidente. Muito obrigada.